O coronavírus, como eu disse, como você acabou de falar, é um vírus novo, né? Nós temos o que? 1 ano e 6 meses que nós temos notícia da presença dele no mundo. A comunidade científica ainda está em muitos estudos, mas o que a gente vem notando em termos de Brasil? Que nos últimos 6 meses, o número de mortes de mães grávidas, né, de gestantes, foi 3 vezes maior do que no mesmo período antes da pandemia. Então, ou seja, essa pandemia está tendo uma influência na mortalidade da mulher grávida. Então, isso deixa a gente meio assustado, meio preocupado, mas o que a gente tem de orientação? É aquele básico, né? As condições higiênicas, tá? Com as mãos limpas, né? Lavar as mãos, o uso do álcool gel, o uso da máscara, o uso do distanciamento social. Então, esses 3, isolamento social, presença do álcool gel e lavar as mãos, a presença da máscara, era o definidor na disseminação ou não desse coronavírus. Partindo disso, o que a gente nota é que o número está crescente, né? O número de óbitos em grávidas está crescente, mas que nós não sabemos ainda por quê. Hoje a gente entende que o Ministério da Saúde incluiu a gestante como um grupo de risco, e isso deixa a gente em alerta. Nós temos na nossa diária a orientação das mães para evitar a contaminação, né, que venha a contrair esse coronavírus, mas o que a gente nota é que isso não está tendo ainda uma boa resposta. Nós ainda temos um número crescente de grávidas contraindo o coronavírus. No momento, o que nós temos de novidade para te falar? É que a respeito da vacina, né? Então nós estamos hoje, a grávida foi incluída no grupo de risco. Como nós não temos vacina suficiente no Brasil para todas as gestantes, algumas regiões, alguns estados determinaram o grupo de risco, aquelas pacientes que têm obesidade, que têm hipertensão, que têm doença cardíaca, que têm doenças renais, que têm doenças respiratórias, doenças aquelas que complicam com o coronavírus. E caso a gestante tenha uma dessas comunidades, o sistema de saúde está liberando a vacina. Outras cidades, outros estados estão liberando a vacina, como diz assim, sem discriminar. Todo e qualquer gestante que comprove que esteja gestante, né, que tenha um cartão de gestante, que tenha uma ultrassom, que tenha um exame de gravidez, está sendo liberado para essas mulheres usarem a vacina. Nesse primeiro momento, né, de vacina, o que nós temos aí também de complementar? É a respeito que nós temos no Brasil 3 tipos de vacina atualmente, né? Nós temos a Coronavac, nós temos a da AstraZeneca, que é a da Oxford, e temos a da Pfizer. Então, devido a alguns fenômenos tromboembólicos, né, presença de trombose em alguns grupos de risco, e a grávida se mostrou esse grupo de risco para esses fenômenos tromboembólicos, que são a trombose, a gente tem orientado que a gestante evite utilizar a vacina da AstraZeneca. Então, hoje, para a nossa comunidade brasileira, nós temos disponível a Pfizer e temos disponível a Coronavac. Nós temos alguns relatos já no Brasil de alguns bebês que fizeram exames logo após o nascimento e que deram teste positivo para imune ao coronavírus, né? Então isso a gente acredita que possa estar tendo uma passagem via placentária, esse bebê pode estar desenvolvendo a doença intraútero, mas também, ao mesmo tempo reforçando, o que está chamando bastante atenção é que existe uma passagem via leite materno, ou seja, a mãe que se vacinou ou a mãe que teve o coronavírus durante a gravidez, alguns bebês estão tendo teste negativo ao nascimento e dias após, sem contrair a doença, apresentam a imunidade. Então a gente acredita que isso tenha sido através do aleitamento materno. Então o que a gente fica feliz é que pelo menos nossos bebês eles estão sendo protegidos ou pela doença materna ou pela vacina materna, e isso via ou durante a gravidez ou então durante a amamentação. Então a gente orienta que essas mães tomem vacina tanto para elas como pelos bebês e que incentive o aleitamento materno após o nascimento do bebê. Nós temos uma quantidade de gestantes nossa atualmente do nosso pré-natal com Covid positivo. Nós já tivemos aí período aí com 12, 15 grávidas.
Atualmente nós estamos com 8 grávidas nossas positivas, certo? Então no momento nós temos 8 positivas, ou seja, dentro daquele período ali dos 10 a 15 dias do teste positivo até ela receber alta, então 8 para mim é um número razoavelmente alto, isso contando só do meu consultório particular. Então imagino que os outros colegas de videira tenham também números parecidos com o meu. Então o que a gente fica? Assustado, porque aquelas nossas medidas que a gente tanto preservou, álcool gel, distanciamento social, uso de máscara, não estão sendo bem observados pela nossa população e pelas nossas gestantes. E aí eu quero te deixar aqui uma coisa bem preocupante. Nós não sabemos ainda qual é o efeito desse coronavírus para os bebês quando as mães contraem a doença durante a gravidez. Isso ainda é um ponto de interrogação no mundo. Existem alguns trabalhos rodando aí no mundo, procurando, investigando, porque esses bebês vão ser acompanhados dentro do útero, vão ser acompanhados no nascimento e até o início da vida escolar. Porque o que a gente tem de informação é que as viroses, de maneira gerais, levam repercussão no bebê. Às vezes nós temos um bebê meio hiperativo, ou neném com problema visual, problema auditivo, certo? Então, são vários aspectos sendo estudados para saber se esses bebês, no futuro, daqui a 2, 3, 4 anos, possam apresentar alguma alteração que seja ocasionado por a mãe ter contraído o coronavírus durante o período gestacional. Você ter pego a doença não significa dizer que você está com a imunidade apropriada para a doença. Então a gente recomenda que mesmo as grávidas que tenham contraído o coronavírus, que elas tentem também tomar a vacina. Então a gente tem um período de média 30 dias após o término dos sintomas, que ela procura o setor de saúde, a unidade de saúde mais próxima, e tente se vacinar. Porque algumas pessoas, alguns indivíduos, têm uma imunidade muito provisória, ou seja, pouco espaço de tempo, 2 meses, 3 meses, até 6 meses, elas perdem a imunidade mesmo contraindo a doença. Então a gente orienta que mesmo quem teve a infecção, mesmo quem teve a clínica do coronavírus, mesmo quem deu o exame positivo para o coronavírus, também deve ser vacinado. Isso é uma garantia a mais, ou seja, é reforçar a tua imunidade, alongar a tua imunidade, porque a gente até acredita que essa questão da vacina do coronavírus ela vai ser anual, tipo que a gente está achando que ela vai ser parecida com o que está acontecendo com o da gripe, que todo ano tem a campanha de vacinação contra a gripe e pode ser que vai ter a campanha também contra o coronavírus. É uma coisa que ainda está para se descobrir qual é o tempo que essa vacina permanece fazendo efeito dentro do seu corpo. E para fechar, eu queria informar que em termos assim, como a gente trabalha com medicina fetal, como a gente tem vários contatos dentro do Brasil inteiro e alguns locais do mundo, essas mães que estão contraindo o coronavírus, o bebê delas ainda é uma caixinha de segredo. A gente não está ainda sabendo como é que acompanha esses bebês. Só para você ter uma ideia, tipo, uma paciente tem pressão alta ou tem diabetes, a gente tem uma maneira hoje já determinada que a gente tem que fazer acompanhamento do perfil biofísico fetal, a gente tem que fazer o acompanhamento com o Doppler das artérias umbilicais e cerebral, e dos bebês, das mães que estão com coronavírus, isso não está bem definido. Hoje já tem colegas relatando que fez a mãe com coronavírus, em estado mais grave, fez o exame, todos os exames normais, cardiotoco normal, Doppler normal, perfil biofísico normal. Então o bebê dá uma garantia que estaria tudo bem. E em 12 horas, 18 horas, o neném vem a falecer, vem a entrar em óbito intraútero sem uma explicação. Então ainda são alguns pontos de interrogações que nós temos a respeito desses bebês de mães que contraíram o coronavírus. Então a gente pede que o bom é não pegar a doença. O bom é não ter contato com pessoas que tenham o coronavírus. E se proteger, porque pode ser que o seu irmão, a sua mãe, o seu marido, sua vizinha, a sua colega tenha coronavírus. Então, máscara, a higiene de mãos e a presença do isolamento. Isso seria o nosso trio. Outra coisa importante é que todo e qualquer gestante que tenha suspeita de coronavírus, procure o serviço de saúde, procure entrar em contato com o seu médico, troque uma ideia com o seu médico, porque precisa tomar algumas medidas. Tem que se usar alguns medicamentos, tem alguns tratamentos
que fazem muito bem na mãe gestante, né, na mulher gestante, mas que seja feito de maneira bem antecipada, bem precoce.